Quando vi meu filho saindo daquela empresa com as mãos tremendo e os olhos vermelhos de vergonha, segurando um balde sujo e com cheiro de desinfetante impregnado na roupa nova que eu mesma havia passado com tanto carinho na noite anterior, senti meu sangue ferver de um jeito que nunca tinha sentido antes. Ele tinha acabado de se formar em administração, passou 4 anos estudando, fazendo estágios, construindo um currículo impecável. E o sogro dele, aquele homem prepotente que sempre tratou minha família como se fôssemos inferiores, obrigou meu menino a limpar banheiros na frente de todos os funcionários. E sabe o que é pior? Ele riu. Riu alto, batendo nas costas dos gerentes, apontando para o meu filho e dizendo que aquela era a única coisa que um idiota como ele sabia fazer. A esposa dele, aquela cobra que eu ingenuamente achei que amava meu filho, ficou lá parada, com os braços cruzados, sorrindo. Quando liguei para ela desesperada, ela teve a coragem de me chamar de dramática. Dramática. Como se ver seu filho ser humilhado fosse algo normal. Naquela noite, quando a raiva começou a dar lugar à clareza, abri uma pasta que guardava há anos no fundo do meu armário. Uma pasta que continha segredos, documentos, informações que aquela família inteira desconhecia. E foi naquele momento, olhando para aqueles papéis, que entendi exatamente como me vingaria de cada humilhação, de cada risada, de cada olhar de desprezo. Porque ninguém, absolutamente ninguém, humilha um filho meu e sai ileso dessa história. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Meu nome é Helena, tenho 58 anos e durante 32 anos trabalhei como contadora em um escritório pequeno aqui em Campinas. Não sou rica, nunca fui, mas sempre tive dignidade e sempre ensinei meu filho Lucas a ter também. Criei ele sozinha desde que ele tinha 5 anos, quando o pai dele nos abandonou para viver com outra mulher mais jovem. Foram anos difíceis, muito difíceis. Teve época que eu trabalhava de dia no escritório e à noite fazia faxina em consultórios médicos para conseguir pagar a escola particular do Lucas. Eu queria que ele tivesse oportunidades que eu nunca tive. Passei fome para que ele pudesse comer. Usei roupa velha para que ele pudesse ter uniforme novo. Abri mão de tudo, absolutamente tudo, para que aquele menino pudesse estudar e se tornar alguém na vida. E ele conseguiu. Meu Lucas sempre foi inteligente, dedicado, responsável. Passou no vestibular para a administração na PUC Campinas. Se formou com honras, fez estágios importantes. Eu estava tão orgulhosa que até chorei no dia da formatura dele, vendo meu menino de capelo e beca segurando aquele diploma que custou tanto suor e lágrimas minhas. Foi no último ano da faculdade que ele conheceu a Mariana. Ela era filha de Rogério Almeida, dono de uma rede de concessionárias de veículos aqui na região. 3 lojas grandes, carros importados, aquele tipo de negócio que dá muito dinheiro. A Mariana estudava design de interiores, andava sempre arrumada, cabelo no salão toda semana, unhas feitas, roupas de marca. No começo, confesso que fiquei com um pé atrás. Eu conhecia esse tipo de gente. Gente que acha que dinheiro compra tudo, que pode tratar os outros como inferiores. Mas o Lucas estava apaixonado. E ela, pelo menos no início, parecia gostar dele de verdade. Vinham jantar aqui em casa, ela elogiava minha comida, dizia que eu era uma sogra maravilhosa. Até me chamava de mãe às vezes. Eu queria acreditar. Queria tanto acreditar que meu filho tinha encontrado uma mulher boa, que ia valorizar tudo o que ele era. Eles namoraram 2 anos e casaram logo depois da formatura. A cerimônia foi na casa dos pais dela, em um jardim enorme com buffet caríssimo. Eu me senti deslocada o tempo todo, no meio daquelas pessoas com roupas de grife e conversas sobre viagens para a Europa. Mas engoli o orgulho porque era o casamento do meu filho. O Rogério, o sogro, sempre foi arrogante comigo. Desde o primeiro dia que nos conhecemos, ele me olhava de cima para baixo. Quando soube que eu era contadora, deu aquele sorriso forçado e disse que trabalho administrativo era importante também, com um tom que deixava claro que ele achava minha profissão inferior. Na festa de casamento, ele mal falou comigo.
Só se aproximou para dizer que agora o Lucas fazia parte da família Almeida e que ele ia cuidar do futuro do meu filho. Na época, achei que era bondade. Que ilusão. Logo depois do casamento, o Rogério ofereceu um cargo para o Lucas em uma das concessionárias. Gerente administrativo, ele disse. Salário bom, plano de carreira, benefícios. O Lucas ficou radiante. Eu também fiquei, apesar daquela pontinha de preocupação que não me largava. Ele começaria depois de voltarem da lua de mel, que foi para Cancún, tudo pago pelo Rogério. 15 dias em resort 5 estrelas. Meu filho merecia, eu pensava. Depois de tudo que ele passou, de tudo que nós passamos, ele merecia ser feliz. Mas eu deveria ter confiado no meu instinto, porque aquela família não queria o bem do meu Lucas. Aquela família tinha outros planos. Planos que eu só descobri naquele dia maldito, quando tudo desmoronou. E quando descobri a verdade, quando vi meu filho chegar em casa destruído, foi que entendi que eu tinha subestimado o nível de crueldade daquela gente. Mas eles também me subestimaram. Eles não faziam a mínima ideia de quem realmente era Helena da Silva. O primeiro dia de trabalho do Lucas estava marcado para uma segunda-feira de março. Lembro até hoje porque na noite anterior eu tinha passado a roupa dele com tanto cuidado. Uma calça social azul marinho e uma camisa branca que eu mesma tinha comprado para ele. Ele estava nervoso, mas empolgado. Acordou cedo, tomou café comigo e antes de sair me deu um abraço apertado e disse assim: Mãe, obrigado por tudo. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Eu segurei as lágrimas e disse para ele ir com Deus. Meu menino estava começando sua vida profissional de verdade. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Nem 2 horas depois, meu telefone tocou. Era uma ligação de um número desconhecido. Atendi e escutei a voz do Lucas, baixa, tremendo, pedindo para eu ir buscá-lo na concessionária. Ele não conseguia nem falar direito. Disse que estava na frente da empresa, na calçada. Meu coração disparou. Larguei tudo no escritório, peguei meu carro velho e saí voando para lá. Quando cheguei, vi meu filho sentado no meio-fio, com a cabeça entre as mãos, e ao lado dele tinha um balde com produtos de limpeza e um uniforme de zelador todo sujo. Ele estava fedendo a desinfetante, com manchas de sujeira na calça social nova, as mãos vermelhas de tanto esfregar azulejo. Desci do carro correndo e abracei ele. O que aconteceu, meu filho? O que fizeram com você? Ele começou a chorar ali mesmo, na frente da concessionária, e me contou tudo. Quando chegou na empresa de manhã, bem no horário marcado, a Mariana estava lá na recepção esperando ele. Ele achou estranho porque ela disse que ia dormir até mais tarde. Ela deu um sorriso estranho e disse: Hoje é um dia especial, amor. Meu pai quer te apresentar para todo mundo. O Lucas ficou feliz. Pensou que ia ter uma recepção, que seria apresentado como o novo gerente. Que ingenuidade a nossa. A Mariana levou ele para o salão principal da concessionária, onde todos os vendedores e funcionários estavam reunidos. Uns 30 funcionários, todos olhando. O Rogério estava lá na frente, de terno caro, com aquele sorriso falso no rosto. Ele começou a falar alto para todo mundo ouvir. Pessoal, quero apresentar para vocês o Lucas, meu genro. Ele se formou em administração agora, pela PUC. Todo mundo bateu palma. O Lucas ficou sem graça, mas feliz. Aí o Rogério continuou. Mas sabe como é, né? Diploma não significa nada se a pessoa não tem capacidade. Então, eu decidi que o Lucas vai começar do zero aqui. Bem do zero mesmo. Nessa hora, o Lucas me contou que sentiu o estômago revirar, mas ainda não tinha entendido o que estava por vir. O Rogério bateu palma e 2 funcionários trouxeram um carrinho com material de limpeza. Balde, pano, rodo, desinfetante, aquelas coisas. O Lucas olhou para a Mariana, esperando que ela dissesse que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, algum tipo de trote de empresa. Mas ela estava lá, com os braços cruzados, sem fazer nada. O Rogério então falou, bem alto, para todo mundo escutar. O Lucas vai passar os próximos meses como auxiliar de limpeza. Vai limpar banheiro, vai lavar o chão, vai tirar o lixo, porque é a única coisa que esse idiota sabe fazer direito.
Meu filho me contou que sentiu o sangue gelar. Os funcionários ficaram em silêncio, alguns olhando para o chão com vergonha alheia, outros rindo baixinho. A Mariana continuava ali, imóvel, sem defender ele. O Rogério jogou o uniforme de zelador no peito do Lucas e disse: "Vai trocar de roupa e começar pelos banheiros do segundo andar. Estão imundos." O Lucas olhou para a Mariana de novo, implorando com os olhos para que ela fizesse alguma coisa. E sabe o que ela fez? Ela deu de ombros e disse: "É o que meu pai decidiu, amor. Você tem que provar seu valor." Provar seu valor. 4 anos de faculdade, estágios, notas excelentes. E ele tinha que provar o valor dele limpando privada. Meu filho ficou paralisado, sem saber o que fazer. Se recusasse, seria desrespeitoso com o sogro, e a Mariana certamente ficaria do lado da família. Se aceitasse, seria humilhado. Ele escolheu tentar aguentar, pensando que era temporário, que depois as coisas melhorariam. Trocou de roupa no vestiário dos funcionários, com 3 zeladores de verdade, olhando para ele com pena, e foi para o segundo andar limpar os banheiros. Durante 3 horas, meu Lucas esfregou vasos sanitários, limpou espelhos, passou pano no chão, enquanto funcionários entravam e saíam, alguns fingindo que não viam, outros fazendo piadinhas. O Rogério subiu 2 vezes, só para verificar se ele estava fazendo direito, e toda vez falava alto. "Olha só, o doutor em administração limpando privada. A PUC deve estar orgulhosa." E ria. Ria daquela risada grossa e cruel dele. A Mariana apareceu uma vez, olhou ele de cima a baixo com os produtos de limpeza na mão, balançou a cabeça e foi embora sem dizer nada. No final da manhã, o Lucas não aguentou mais. Largou tudo, trocou de roupa e saiu dali. Me ligou da calçada, destruído, humilhado, sem entender o que tinha feito para merecer aquilo. E eu também não entendia. Levei ele para casa, dei banho nele como se ele fosse criança de novo, coloquei roupa limpa e fiz um chá. Ele ficou no quarto o dia inteiro, sem querer falar com ninguém. À noite, liguei para a Mariana. Precisava entender. Precisava saber como uma mulher que dizia amar meu filho tinha deixado aquilo acontecer. Ela atendeu no 3º toque, com aquela voz fria e irritada. "Alô?" Eu tentei manter a calma e disse: "Mariana, é a Helena. Preciso conversar com você sobre o que aconteceu hoje." Ela suspirou, como se eu estivesse atrapalhando ela. "Helena, olha, meu pai sabe o que está fazendo. Ele quer que o Lucas aprenda humildade." "Humildade?" "Mariana, meu filho foi humilhado na frente de todo mundo. Ele se formou em administração, não em limpeza." Ela deu uma risada seca e respondeu: "Ah, para com esse drama, Helena. Você é muito dramática. O Lucas está bem. Ele só precisa engolir o orgulho e fazer o que meu pai mandou. Se ele não serve nem para isso, então não serve para fazer parte da família Almeida." Dramática. Ela me chamou de dramática. Como se uma mãe ficando revoltada ao ver o filho ser tratado como lixo fosse algo exagerado. Tentei argumentar mais um pouco, mas ela desligou na minha cara. Fiquei ali, segurando o telefone, com a mão tremendo de raiva. A Mariana não amava meu filho. A família Almeida não respeitava meu filho. Eles só queriam humilhar ele, mostrar poder, colocar a gente no nosso lugar, como se a gente fosse inferior por não ter dinheiro. Naquela noite, depois que o Lucas dormiu, fui até meu quarto e abri o armário. No fundo, embaixo de uma pilha de cobertores velhos, tinha uma caixa de sapatos que eu guardava há muitos anos. Dentro dessa caixa tinha uma pasta de plástico com documentos, papéis, certidões, escrituras. Documentos que eu nunca tinha mostrado para ninguém, nem para o Lucas. Documentos que comprovavam uma verdade que aquela família Almeida jamais poderia imaginar. Sentei na cama, abri a pasta e comecei a ler tudo de novo. Cada papel, cada informação. E foi ali, naquele momento, que entendi exatamente o que eu tinha que fazer. Eles achavam que eu era só uma contadora pobre, uma mãe ingênua e dramática. Mas eles não faziam ideia de quem realmente era Helena da Silva. E eu ia mostrar para cada um deles. Nos dias seguintes, o Lucas ficou em casa, destruído. Ele não queria falar com ninguém, nem comer direito.
A Mariana não ligou uma vez sequer para saber como ele estava. Foi como se meu filho tivesse deixado de existir para ela. No terceiro dia, ela finalmente mandou uma mensagem, seca e fria. Quando você estiver pronto para voltar e fazer o que meu pai mandou, me avisa. Voltar. Ela queria que ele voltasse para ser humilhado de novo. Meu filho olhou para aquela mensagem e começou a chorar. Ele disse que tinha fracassado, que não tinha servido nem para ser genro da família Almeida, que era um inútil mesmo. Eu segurei o rosto dele entre as minhas mãos e olhei bem nos olhos. Lucas, escuta o que eu vou te dizer. Você não é inútil. Você não fracassou. Aquela família é que não presta. E eu vou te contar uma coisa agora que deveria ter te contado há muito tempo. Ele me olhou confuso, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Sentei do lado dele no sofá e respirei fundo. Era hora de revelar a verdade. A verdade que eu tinha guardado durante 32 anos, desde que o pai dele nos abandonou. Comecei a contar. Você lembra que eu sempre disse que seu pai nos abandonou e sumiu, que nunca mais demos notícias dele? O Lucas acenou com a cabeça. Pois é, isso é verdade. Mas o que eu nunca te contei é o que aconteceu 7 anos depois que ele foi embora. Você tinha 12 anos na época. Puxei a pasta de plástico que estava guardada na caixa de sapatos e mostrei para ele. Em 2004, seu pai morreu em um acidente de carro em Goiânia. Ele estava bêbado, bateu o carro em um poste e morreu na hora. O Lucas arregalou os olhos. Ele nunca tinha sabido disso. Eu continuei. Quando ele morreu, ele estava casado de novo, mas não tinha tido mais filhos. E sabe o que eu descobri? Ele tinha bens, muitos bens. Seu avô, o pai dele, era dono de terras no interior de Goiás. Muitas terras. Quando seu avô morreu, deixou tudo para o seu pai, que era filho único. E quando seu pai morreu, adivinhe quem era o único herdeiro legal dele? O Lucas me olhou, ainda processando. Você, meu filho. Você era o único filho dele. A esposa nova não tinha direito a nada porque eles eram casados em separação de bens. Abri a pasta e mostrei os documentos. Certidão de óbito do pai dele, inventário, escrituras de propriedades, documentos do cartório. Tudo estava ali, devidamente registrado e legalizado. Quando descobri que ele tinha morrido, fui atrás dos meus direitos, dos seus direitos. Contratei um advogado barato, parcelei os honorários em 2 anos e corri atrás de tudo. Foram 3 anos de processo, Lucas. 3 anos brigando com a viúva dele, com parentes distantes, com gente querendo ficar com o que era seu por direito. O Lucas estava boquiaberto, segurando os papéis com as mãos tremendo. Continuei explicando. Em 2007, quando você tinha 15 anos, a justiça finalmente decidiu a meu favor, a seu favor, e você herdou tudo. 3 propriedades rurais no interior de Goiás, perto de Goiânia. Uma tinha 60 hectares, outra tinha 80 e a maior tinha 120 hectares. Terras boas, valorizadas. Na época, eu poderia ter vendido tudo e ficado rica, mas não vendi. Sabe por quê? O Lucas balançou a cabeça, ainda em choque. Porque eu não queria que você crescesse mimado, achando que tinha dinheiro fácil. Eu queria que você estudasse, que conquistasse as coisas pelo seu próprio esforço, que se tornasse um homem de valor. Então guardei tudo. Aluguei as terras para produtores rurais da região, fiz contratos de arrendamento longos e todo mês o dinheiro caía na minha conta. Não era uma fortuna, mas era um bom dinheiro. Uns 7.000 reais por mês no total, às vezes mais quando a safra era boa. Mostrei os extratos bancários. Todo esse dinheiro durante todos esses anos eu guardei para você. Investi em CDB, em poupança, em fundos conservadores. Nunca usei nada para mim, a não ser o básico para complementar o meu salário quando precisava. O resto ficou guardado, rendendo, acumulando. E hoje, meu filho, você tem um patrimônio de quase 3 milhões de reais. São as 3 propriedades, que hoje valem bem mais do que valiam em 2007, mais todo o dinheiro que acumulei durante 16 anos. O Lucas começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Não era desespero. Era choque, incredulidade e algo parecido com esperança. Mãe, eu não sabia de nada disso. Por que a senhora nunca me contou? Segurei a mão dele. Porque eu tinha medo, meu filho. Medo de você mudar.
medo de você achar que não precisava se esforçar. Eu queria que você se formasse, que conquistasse seu diploma, que se tornasse alguém na vida, não por causa de dinheiro, mas por causa do seu caráter. E você conseguiu. Você é formado, você é inteligente, você é trabalhador. Agora você tem as duas coisas: educação e recursos. Respirei fundo e olhei bem nos olhos dele. E agora eu vou te contar exatamente o que a gente vai fazer com esse patrimônio. Aquela família Almeida acha que é superior a nós. Acham que podem nos humilhar porque temos menos dinheiro que eles, mas eles não sabem de nada, e eu vou mostrar para cada um deles que subestimar Helena da Silva foi o maior erro da vida deles. Passei a noite inteira conversando com o Lucas, planejando cada detalhe. Expliquei que as terras estavam em uma região que estava se valorizando muito nos últimos anos por causa da expansão do agronegócio. Produtores de soja, milho e gado estavam pagando valores altos por arrendamento. Além disso, uma das propriedades tinha uma nascente de água, o que aumentava muito o valor dela. Mostrei relatórios de valorização da região, comparações com vendas recentes de terras próximas. Meu filho tinha nas mãos um patrimônio sólido, rentável e em crescimento. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era o poder que aquele dinheiro nos dava. O poder de não depender de ninguém. O poder de olhar para aquela família Almeida nos olhos e dizer não. O poder de reconstruir a vida do meu filho longe daquela gente cruel e arrogante. E, principalmente, o poder de mostrar para eles que não somos inferiores a ninguém. O Lucas dormiu naquela noite pela primeira vez em dias. Dormiu sabendo que não era um fracasso, que não era um inútil, que tinha valor. E eu fiquei acordada, olhando para aqueles documentos, planejando cada movimento. Porque a vingança não precisava ser explosiva ou agressiva. A melhor vingança era silenciosa, calculada e devastadora. E eu sabia exatamente como executá-la. Nos dias seguintes, fingi para todo mundo que estava arrasada, que não sabia o que fazer. Quando encontrava vizinhas na rua, falava com voz fraca sobre como meu filho estava desempregado e deprimido. Quando a Mariana ligou uma vez, no 5º dia depois da humilhação, atendi com voz chorosa e disse que o Lucas estava muito mal, que eu estava preocupada com a saúde mental dele. Ela suspirou irritada e disse: Helena, você precisa convencer ele a voltar. Meu pai está dando uma oportunidade para ele. Se ele não aceitar, vai ficar marcado como fraco e fracassado. Oportunidade. Ela chamou aquela humilhação de oportunidade. Eu engoli a raiva e respondi com voz trêmula: Eu vou tentar conversar com ele, Mariana. Vou tentar. Ela desligou satisfeita, achando que tinha me convencido. Mas enquanto eu interpretava o papel da mãe desesperada e submissa, por dentro eu estava fervendo de raiva e planejando cada movimento. O Lucas também entrou no jogo. Continuou em casa. Postou nas redes sociais fotos antigas com legendas melancólicas. Parou de responder mensagens dos amigos. Para quem olhasse de fora, ele estava realmente destruído. Mas, na verdade, todas as noites, sentávamos na mesa da cozinha e traçávamos nosso plano com precisão cirúrgica. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu advogado de confiança, o Dr. Pereira, que tinha me ajudado com um inventário anos atrás. Ele era um homem sério, discreto, especializado em direito de família e patrimônio. Marquei uma reunião no escritório dele, em Campinas mesmo, e levei todos os documentos das propriedades e os extratos bancários. Expliquei a situação toda para ele: o casamento do Lucas, a humilhação na concessionária e, principalmente, o fato de que a Mariana e a família dela não sabiam absolutamente nada sobre nosso patrimônio. Dr. Pereira me olhou por cima dos óculos e perguntou: Dona Helena, a senhora casou o rapaz em qual regime? Respirei fundo. Comunhão parcial de bens, doutor. Foi o regime padrão. Nós não fizemos pacto antenupcial. Ele balançou a cabeça pensativo. Então, tecnicamente, tudo que foi adquirido durante o casamento pertence aos dois. Mas essas propriedades e esse dinheiro são anteriores ao matrimônio, correto? Confirmei. Sim, doutor. Tudo foi herdado e acumulado antes do casamento. O Lucas nem sabia que existia.
O advogado sorriu de um jeito que me deu até arrepio. Então, minha senhora, esse patrimônio é exclusivamente do seu filho. A Mariana não tem direito legal a nada disso. São bens particulares dele, herdados antes do casamento. Mesmo se houvesse divórcio, ela não poderia tocar em 1 centavo. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Pedi para ele preparar toda a documentação comprobatória, organizar certidões atualizadas das propriedades, laudos de avaliação, tudo que provasse que aquele patrimônio era do Lucas e só do Lucas. Mas eu não queria só proteger nosso patrimônio. Eu queria mais. Então pedi para o Dr. Pereira investigar a situação financeira da família Almeida. Doutor, com discrição, é possível descobrir se essas concessionárias têm dívidas, processos, problemas fiscais? Ele acenou positivamente. Posso solicitar certidões negativas, consultar processos judiciais públicos, verificar protestos em cartório. É tudo legal e acessível. Pedi para ele fazer isso. Queria saber exatamente com quem eu estava lidando. Enquanto isso, instruí o Lucas a fazer uma coisa muito específica. Meu filho, você vai voltar para aquela casa. Vai voltar para a Mariana. Ele me olhou assustado. Mãe, eu não aguento mais aquela mulher. Segurei a mão dele. Eu sei, mas você precisa voltar e fingir que está arrependido, que está disposto a fazer o que o sogro mandou. Precisa fingir que está quebrado, humilde, submisso, porque enquanto eles acharem que você está por baixo, vão baixar a guarda. E é aí que a gente age. O Lucas entendeu. No 7º dia depois da humilhação, ele ligou para a Mariana. Eu estava do lado dele, ouvindo. Ele falou com voz fraca, derrotada. Mari, eu quero voltar. Você tem razão. Eu preciso provar meu valor. Vou fazer o que seu pai mandar. Do outro lado da linha, eu escutei a Mariana dar uma risadinha vitoriosa. Ah, amor, que bom que você entendeu. Vem para casa hoje. Meu pai vai ficar feliz em saber que você amadureceu. Amadureceu. Como se aceitar humilhação fosse sinal de maturidade. O Lucas voltou para o apartamento que dividia com a Mariana naquela mesma tarde. Era um apartamento que os pais dela tinham dado de presente de casamento, no bairro Cambuí, bem chique. Quando ele entrou, a Mariana estava assistindo televisão no sofá, pintando as unhas. Ela nem levantou para abraçar ele. Só disse: Suas coisas estão no quarto. Amanhã você liga para meu pai e marca de voltar na empresa. Meu filho engoliu o orgulho e disse que sim. Naquela noite, ele dormiu no sofá, porque a Mariana disse que ele precisava reconquistar o espaço dele na cama. Reconquistar, como se fosse um prêmio. Enquanto isso, eu segui minha vida normalmente, indo trabalhar todo dia no escritório de contabilidade, cumprimentando todo mundo, fingindo que estava preocupada, mas tentando ser forte. Alguns colegas me perguntavam como estava o Lucas, e eu dava respostas vagas. Ah, ele está tentando se reerguer. É difícil, mas a gente vai superando. Por dentro, eu estava contando os dias. 1 semana depois, Dr. Pereira me ligou. Dona Helena, preciso conversar com a senhora. Descobri algumas coisas interessantes sobre a família Almeida. Fui ao escritório dele no mesmo dia depois do trabalho. Ele colocou uma pasta na mesa, cheia de documentos. A situação das concessionárias não é tão sólida quanto eles fazem parecer. O Sr. Rogério tem 2 processos trabalhistas em andamento, funcionários que foram demitidos e estão pedindo verbas rescisórias. Além disso, tem 3 protestos em cartório por cheques sem fundo, todos dos últimos 6 meses. Meu coração acelerou. O que isso significa, doutor? Ele explicou. Significa que a empresa está com problemas de caixa. Provavelmente não é nada terminal ainda, mas está apertado. E tem mais. Uma das concessionárias, a de Indaiatuba, está com IPTU atrasado há 8 meses. Pode entrar em execução fiscal a qualquer momento. Sorri pela primeira vez em semanas. Aquela família tão arrogante, tão cheia de si, estava com problemas financeiros, e eles tinham humilhado meu filho justamente quando precisavam parecer fortes. Mas a melhor descoberta foi outra. Dr. Pereira mexeu nos papéis e tirou um documento específico. Dona Helena,
Descobri que o Sr. Rogério tem um sócio minoritário em uma das concessionárias, um homem chamado Antônio Ferreira, que detém 20% da empresa de Campinas. E adivinhe, esse Sr. Antônio está processando o Rogério por não receber os dividendos há 1 ano. O processo está em fase de perícia contábil. Aquilo era ouro puro. Se a perícia comprovasse que o Rogério estava desviando lucros ou escondendo receita, ele poderia ter sérios problemas. Poderia até perder o controle da empresa se o sócio pedisse dissolução da sociedade. Pedi para o Dr. Pereira continuar monitorando o processo e me manter informada de qualquer desenvolvimento. Enquanto isso, o Lucas estava dentro da casa da inimiga, observando tudo. Ele me ligava todo dia quando a Mariana saía e contava o que estava descobrindo. Ela e o pai conversavam abertamente na frente dele, achando que ele era burro demais para entender. Falavam sobre problemas financeiros, sobre clientes inadimplentes, sobre a dificuldade de fechar o mês. O Rogério tinha até comentado uma vez: "Esse idiota do Lucas ainda acha que somos ricos. Mal sabe ele que estamos segurando as pontas com arame farpado." Mas a gota d'água, a informação que mudou completamente meu plano, veio 2 semanas depois. O Lucas descobriu, ouvindo uma conversa entre a Mariana e a mãe dela, que eles tinham um plano específico para ele. A mãe da Mariana, Vera, tinha dito assim: "Filha, você precisa engravidar logo. Se tiver um filho desse rapaz, quando você pedir divórcio daqui uns anos, ele vai ter que pagar pensão para o resto da vida. E com a formação que ele tem, o juiz vai estipular um valor alto. É nossa aposentadoria garantida." E a Mariana tinha rido e respondido: "Mãe, eu já estou pensando nisso. Mas primeiro deixa eu espremer tudo que dá dele. Meu pai prometeu que quando o Lucas aprender direitinho, vai dar uma promoçãozinha para ele. Aí eu engravidar, espero 1 ou 2 anos e me separo. Perfeito." Quando o Lucas me contou isso pelo telefone, eu tive que sentar. Meu filho estava chorando com a voz embargada. "Mãe, eu fui um idiota. Eles planejaram tudo desde o começo. Ela nunca me amou. Foi tudo interesse." Respirei fundo, controlando a raiva que estava me consumindo. "Meu filho, agora você sabe a verdade. E agora a gente vai destruir o plano deles. Tijolo por tijolo. Mas você precisa continuar fingindo. Mais um pouco. Só mais um pouco." Naquela noite, sentei na minha mesa e escrevi cada passo do que faríamos. Liguei para o Dr. Pereira e expliquei tudo o que tinha descoberto. Ele ficou indignado, mas também empolgado. "Dona Helena, com essas informações, podemos construir um caso muito forte. Casamento por interesse, má-fé, planejamento de fraude para obter pensão. Se documentarmos tudo direitinho, seu filho sai dessa sem pagar 1 centavo para ela." Era exatamente o que eu queria, mas eu não queria só proteger meu filho. Eu queria que aquela família sentisse na pele o que é ser humilhado, o que é achar que tem poder e descobrir que não tem nada. Então, planejei algo maior, muito maior, e cada peça do tabuleiro estava se encaixando perfeitamente. Passou 1 mês desde que o Lucas voltou para a casa da Mariana. 1 mês inteiro dele fingindo ser o genro submisso e quebrado, enquanto eu finalizava cada detalhe do nosso plano. O Rogério, satisfeito por ter dobrado meu filho, finalmente o promoveu de zelador para assistente administrativo. Não era o cargo de gerente que tinham prometido, mas o Lucas aceitou com falsa gratidão, agradecendo a oportunidade. Por dentro, ele estava contando os dias. Nós 2 estávamos. Foi em uma terça-feira de abril que decidi executar o plano. O Dr. Pereira tinha conseguido todas as autorizações necessárias. Toda a documentação estava em ordem, e eu tinha em mãos informações suficientes para virar o jogo completamente. Liguei para o Lucas de manhã cedo e disse: "Hoje é o dia, meu filho. Você está pronto?" Ele respirou fundo do outro lado da linha. "Estou, mãe. Vamos acabar com isso." Combinamos que ele chegaria na concessionária no horário normal, mas que eu apareceria lá às 10 da manhã. Coloquei minha melhor roupa, uma saia social azul marinho e uma blusa branca impecável. Prendi o cabelo, passei batom, calcei um sapato de salto que não usava há anos. Olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Não era mais a Helena humilde e submissa.
Era a Helena que ia colocar aquela família no seu devido lugar. Cheguei na concessionária às 10 em ponto. Era a unidade principal, a de Campinas, onde o Rogério tinha seu escritório no segundo andar. A recepcionista me olhou com desconfiança. Bom dia, a senhora tem hora marcada? Sorri com educação. Não tenho. Mas diga ao senhor Rogério Almeida que Helena da Silva, mãe do Lucas, precisa falar urgentemente com ele. É sobre assunto de família. Ela hesitou, mas pegou o telefone e falou com alguém. Depois de alguns minutos, fez um sinal para eu subir. Segundo andar, última porta à esquerda. Subi as escadas devagar, saboreando cada passo. Quando entrei na sala, o Rogério estava sentado atrás de uma mesa enorme, de terno cinza, com aquele ar de superioridade que ele sempre tinha. A Mariana estava sentada em uma cadeira ao lado, mexendo no celular. O Lucas estava de pé, encostado na parede, com cara de quem não sabia o que estava acontecendo. Ele tinha fingido surpresa quando chamaram ele para aquela reunião. Ninguém podia desconfiar que a gente tinha planejado tudo. O Rogério me olhou com desdém. Helena, o que você quer? Estou ocupado. Entrei na sala, fechei a porta atrás de mim e sentei em uma cadeira na frente da mesa dele, sem pedir licença. Coloquei minha bolsa no colo e olhei diretamente nos olhos dele. Rogério, eu vim aqui para ter uma conversa franca com você e com sua filha. Uma conversa que está atrasada há muito tempo. Ele deu uma risada curta. Conversa? Sobre o quê? Se é para reclamar de novo que eu coloquei seu filho para limpar banheiro, esquece. Ele precisava aprender humildade. E, pelo visto, aprendeu, porque agora está trabalhando direitinho. A Mariana riu junto, sem tirar os olhos do celular. Respirei fundo. Era a hora. Não vim falar sobre o passado. Rogério. Vim falar sobre o futuro. Mais especificamente, sobre o divórcio do meu filho. A Mariana finalmente levantou a cabeça do celular, me olhando com aquela cara de tédio. Divórcio? Que divórcio? Eu e o Lucas estamos bem. Sorri. Um sorriso calmo, frio. Não, Mariana, vocês não estão bem e nunca estiveram. Mas isso acaba hoje. O Rogério bateu a mão na mesa. Olha aqui, sua atrevida. Quem você pensa que é para vir no meu escritório dar ordens? Abri minha bolsa com calma e tirei a pasta de documentos. Coloquei em cima da mesa dele. Eu sou Helena da Silva, mãe do Lucas, e eu vim te mostrar quem realmente manda nessa história. Abri a pasta e comecei a tirar os papéis, um por um, colocando na frente dele. Esse aqui é a escritura de uma propriedade rural de 60 hectares no interior de Goiás. Esse aqui é de uma propriedade de 80 hectares. E esse é de uma propriedade de 120 hectares. As três estão no nome do meu filho, herdadas do pai dele, que morreu em 2004. O Rogério pegou os papéis, franzindo a testa. A Mariana se levantou e foi ver também. Continuei, tirando mais documentos. Esses são os contratos de arrendamento das três propriedades. Como você pode ver, elas geram uma renda mensal de aproximadamente R$ 7.000. E esse aqui é o extrato bancário mostrando que essa renda foi depositada e acumulada durante 16 anos. Coloquei o extrato na frente dele. O valor total com rendimentos estava destacado em negrito. R$ 2.840.000. A Mariana arregalou os olhos. Isso não é possível. O Lucas não tem dinheiro nenhum. Olhei para ela com calma. Tem sim, querida. Sempre teve. Só que vocês nunca se deram ao trabalho de perguntar. Acharam que éramos pobres, inferiores, que podiam nos humilhar à vontade. Virei para o Rogério, que estava pálido, olhando os documentos. E tem mais. Essas propriedades foram avaliadas recentemente. Com a valorização do mercado de terras na região, cada uma vale bem mais do que valia há 10 anos. No total, o patrimônio do meu filho está avaliado em R$ 3.200.000. O silêncio na sala era ensurdecedor. O Rogério olhava os papéis como se estivesse vendo um fantasma. A Mariana tinha ficado branca, com a boca entreaberta. Eu continuei, implacável. Mas a parte mais interessante não é essa. A parte mais interessante é que tudo isso é bem particular do Lucas, herdado antes do casamento.
Segundo o Código Civil Brasileiro, em regime de comunhão parcial de bens, herança é excluída da partilha. Ou seja, Mariana, você não tem direito a 1 centavo disso, nem agora, nem no divórcio. A Mariana finalmente reagiu. Divórcio. Quem falou em divórcio? Eu não vou me divorciar. Sorri de novo. Ah, vai sim, porque eu tenho aqui uma coisa muito interessante para te mostrar. Tirei o celular da bolsa e coloquei um áudio para tocar. Era a gravação da conversa entre a Mariana e a mãe dela, aquela onde elas planejavam a gravidez para garantir pensão vitalícia. Filha, você precisa engravidar logo. Se tiver um filho desse rapaz, quando você pedir divórcio daqui uns anos, ele vai ter que pagar pensão pro resto da vida. A voz da mãe dela ecoou pela sala. Depois veio a resposta da Mariana. Mãe, eu já estou pensando nisso, mas primeiro deixa eu espremer tudo que dá dele. O Rogério olhou para a filha incrédulo. Mariana, o que é isso? Ela estava em pânico. De onde você tirou isso? Isso é invasão de privacidade. Guardei o celular. Não é invasão de privacidade quando a conversa acontece dentro da própria casa e o marido ouve sem querer. O Lucas estava lá, vocês só não perceberam. E ele gravou porque tinha o direito de se proteger. Tirei mais um documento da pasta. Esse aqui é o pedido de divórcio que será protocolado hoje mesmo na Justiça. Divórcio litigioso, com pedido de reconhecimento de má-fé da parte da ré, casamento por interesse e comprovação de que não houve afeto genuíno desde o início. Com essas gravações como prova, eu garanto que o juiz vai ser muito favorável ao meu filho. O Rogério tentou se recompor. Isso não vai dar em nada. Você não tem como provar. Olhei para ele e senti uma satisfação imensa. Ah, Rogério, mas eu tenho. Tenho áudios, tenho testemunhas, tenho mensagens. E tem mais uma coisa que você vai gostar de saber. Tirei os últimos papéis da pasta. Enquanto você humilhava meu filho, eu mandei investigar a situação da sua empresa e descobri coisas bem interessantes. Processos trabalhistas, protestos em cartório, IPTU atrasado, sócio te processando por sonegação de dividendos. Sua empresa está afundando. Rogério, você não é rico. Você está falido. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Quem você pensa que é? Levantei, peguei minha pasta e olhei para ele com desprezo. Eu sou uma mãe que você nunca deveria ter subestimado. E agora vocês vão pagar por cada humilhação que fizeram meu filho passar. Virei para o Lucas, que ainda estava encostado na parede, assistindo tudo em silêncio. Vamos, meu filho. Nosso advogado está esperando a gente para protocolar os papéis. O Lucas se afastou da parede e caminhou até a porta. Antes de sair, ele olhou para a Mariana. Você me chamou de idiota. Seu pai me botou para limpar banheiro. Vocês riram de mim, me humilharam, planejaram me usar e depois me descartar. Mas sabe qual é a diferença entre eu e vocês? Eu tenho caráter. E eu tenho uma mãe que vale mais do que todas as suas concessionárias juntas. Saímos daquela sala de cabeça erguida. Enquanto descíamos as escadas, eu ainda podia ouvir os gritos do Rogério brigando com a Mariana. Quando chegamos no estacionamento, o Lucas me abraçou forte e começou a chorar. Mãe, obrigado. Obrigado por tudo. Segurei o rosto dele e limpei as lágrimas. Ninguém mexe com um filho meu, Lucas. Ninguém. Fomos direto para o escritório do Dr. Pereira e protocolamos o pedido de divórcio. Com todas as provas que tínhamos, ele garantiu que o processo seria rápido e favorável. Saímos de lá e fomos almoçar em um restaurante simples, do jeito que a gente sempre fez. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez a gente estava livre. Livre daquela família. Livre daquela humilhação. Livre para recomeçar. À tarde, recebi uma ligação da Mariana. Ela estava chorando, desesperada. Helena, por favor, vamos conversar. A gente pode resolver isso. Respirei fundo. Mariana, não tem nada para resolver. Você fez suas escolhas. Agora aguenta as consequências. E desliguei. Bloqueei o número dela, bloqueei o número do Rogério, bloqueei todos eles. Não queria mais saber daquela gente. Naquela noite, sentei com o Lucas na sala de casa.
a mesma sala onde a gente sempre sentou para conversar, e olhei para ele. E agora, meu filho? O que você quer fazer da vida? Ele pensou um pouco e respondeu: Quero usar esse dinheiro para começar meu próprio negócio, mãe. Algo honesto, construído com o meu suor. E quero te dar a vida que a senhora sempre mereceu. Sorri. Meu menino tinha aprendido a lição certa. Não era o dinheiro que importava. Era a dignidade. O processo de divórcio levou 4 meses para ser concluído. 4 meses onde a Mariana tentou de tudo para reverter a situação. Ela ligou para amigos em comum, mandou mensagens chorosas, até apareceu na porta de casa, uma vez implorando para conversar. Mas eu não abri a porta. O Lucas também não quis falar com ela. Não havia mais nada a dizer. O Dr. Pereira cuidou de tudo, apresentou todas as provas na justiça, e o juiz foi categórico. Casamento por interesse comprovado, má-fé evidente, tentativa de fraude para obter pensão alimentícia. O divórcio foi concedido sem partilha de bens, exatamente como a gente queria. A Mariana não recebeu nada. Nem 1 centavo do patrimônio do Lucas, nem pensão, nada. E o melhor de tudo? O juiz ainda determinou que ela pagasse as custas do processo por ter agido de má-fé. Quando o Dr. Pereira me ligou com a notícia, eu fechei os olhos e agradeci. Não a Deus pela vingança, mas pela justiça. Porque o que aconteceu não foi vingança. Foi consequência. Consequência das escolhas deles, da arrogância deles, da crueldade deles. Enquanto isso, a situação do Rogério só piorou. O sócio dele, aquele Antônio Ferreira, ganhou o processo e conseguiu uma ordem judicial para fazer auditoria completa na concessionária. A perícia descobriu que o Rogério estava desviando lucros há anos, declarando prejuízo quando na verdade tinha lucro, tudo para não pagar dividendos ao sócio. Com isso, ele foi condenado a pagar uma indenização pesada, mais multas e juros. E como não tinha dinheiro em caixa, teve que vender uma das concessionárias. A de Indaiatuba, que já estava com problemas, foi a primeira a ir. Vendeu por um preço bem abaixo do valor de mercado, só para cobrir as dívidas. Fiquei sabendo por terceiros que a família Almeida entrou em crise total. A mãe da Mariana, aquela Vera que planejava usar meu neto inexistente como garantia de aposentadoria, teve que voltar a trabalhar depois de anos parada. A Mariana teve que se mudar do apartamento chique no Cambuí e foi morar de novo com os pais. Ouvi dizer que ela tentou arrumar outro namorado rico, mas a reputação dela já estava manchada. Todo mundo na cidade ficou sabendo do processo, das gravações, de tudo. Ninguém queria se envolver com ela. Quanto a nós, usamos o dinheiro com inteligência. O Lucas, com a cabeça no lugar e livre daquela mulher, decidiu investir em algo que ele realmente gostava: tecnologia e educação. Ele abriu uma empresa de consultoria em gestão empresarial aqui mesmo em Campinas. Começou pequeno, atendendo pequenos comércios e empresas familiares. Mas o trabalho dele era tão bom, tão honesto e competente, que a clientela foi crescendo. Hoje, 2 anos depois de tudo o que aconteceu, a empresa dele tem 12 funcionários e atende clientes em toda a região metropolitana de Campinas. Ele alugou uma sala comercial bonita, contratou uma secretária, montou uma estrutura profissional. E sabe o que é melhor? Ele faz questão de tratar todos os funcionários com respeito e dignidade. Nunca, jamais, ele humilharia alguém do jeito que foi humilhado. Porque ele aprendeu na prática o que é ser tratado como inferior. E essa lição, por mais dolorosa que tenha sido, fez dele um homem melhor. Quanto a mim, depois que tudo acabou, eu pedi demissão do escritório de contabilidade onde trabalhei durante 32 anos. Não precisava mais daquele salário. O Lucas me convidou para ser a contadora da empresa dele, e eu aceitei. Trabalho menos horas, ganho melhor, e tenho a alegria de estar perto do meu filho todo dia. A gente almoça junto 3 vezes por semana, conversamos sobre os clientes, sobre os desafios do negócio, sobre a vida. Com o dinheiro que eu tinha guardado durante todos esses anos, comprei um apartamento pequeno, mas confortável, também em Campinas, perto da empresa do Lucas. Nada de luxo, nada exagerado, apenas um lugar quentinho,
com 2 quartos, uma cozinha gostosa onde posso cozinhar minhas comidas favoritas e uma varanda onde tomo café da manhã todo dia olhando para a cidade. É meu cantinho, comprado com o meu suor, com a minha persistência. O Lucas também comprou um apartamento dele, não muito longe do meu. Nada daqueles lugares caros e cheios de frescura, como o que ele morava com a Mariana. Um lugar simples, aconchegante, com espaço para ele montar um escritório em casa e ter seus livros e seus projetos. Ele está namorando de novo. Uma moça simples e honesta que trabalha como professora de inglês. O nome dela é Beatriz. Conheci ela há 6 meses e logo vi que era diferente da Mariana. A Beatriz é humilde, trabalhadora, estudiosa. Ela olha para o meu filho com afeto genuíno, não com interesse. E o Lucas está feliz. Genuinamente feliz. Quanto às propriedades em Goiás, a gente manteve todas. Continuam alugadas, gerando renda todo mês. O Lucas fala em vender uma delas daqui a alguns anos para expandir a empresa, mas por enquanto estamos deixando como está. É nossa reserva, nossa segurança, nosso patrimônio construído com justiça. Alguns meses atrás, encontrei o Rogério por acaso em um supermercado aqui em Campinas. Ele estava empurrando um carrinho, com cara cansada, roupa simples. Quando me viu, desviou o olhar e acelerou o passo, tentando evitar. Eu poderia ter passado reto, fingido que não vi. Mas parei na frente dele. Ele não teve escolha a não ser me encarar. Olhei nos olhos dele e disse apenas uma frase. Humildade se ensina com exemplo, Rogério. Não com humilhação. E segui meu caminho. Não precisei dizer mais nada. Ele sabia exatamente o que eu estava falando. Nunca mais tive notícias da Mariana. Sei que ela continua morando com os pais, que arrumou um emprego em uma loja de roupas no shopping. Não sinto raiva dela, nem pena, apenas indiferença. Ela fez suas escolhas e agora vive com elas. Simples assim. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada. Nem de ter guardado segredo sobre o patrimônio durante anos, nem de ter planejado cada detalhe da nossa defesa, nem de ter confrontado aquela família. Porque eu não fiz nada além de proteger meu filho e buscar justiça. Não destruí ninguém, apenas mostrei a verdade. Foram eles que se destruíram sozinhos, com a ganância, com a arrogância, com a maldade. Aprendi que vingança não é sobre destruir o outro. Vingança verdadeira é se reconstruir, é se levantar mais forte, é provar que você vale mais do que eles achavam. E foi exatamente isso que a gente fez. O Lucas não é mais aquele rapaz humilhado limpando o banheiro. Ele é um empresário respeitado, um homem digno, um filho do qual eu tenho orgulho infinito. E eu não sou mais aquela mãe desesperada e dramática. Eu sou uma mulher que lutou, que planejou, que venceu. Hoje, quando acordo de manhã e tomo meu café na varanda, olhando para a cidade, eu sorrio. Sorrio porque consegui. Consegui criar meu filho sozinha, dar educação para ele, proteger ele quando foi necessário e ensinar a ele a lição mais importante de todas. Dignidade não se negocia. Não importa quanto dinheiro você tenha ou deixe de ter. O que importa é como você trata as pessoas, como você age, quem você é por dentro. E você que está me ouvindo agora, que acompanhou essa história toda do início ao fim, eu quero te fazer uma pergunta. O que você faria em meu lugar? Se fosse seu filho sendo humilhado, sendo usado, sendo tratado como lixo por uma família que se acha superior, o que você faria? Já passou por algo parecido? Conhece alguém que esteve em uma situação assim? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e adoro saber que não estou sozinha. Que outras mães, outras mulheres, também lutam todo dia pela dignidade dos seus filhos e pela própria dignidade. E se você chegou até aqui, até o final dessa história, muito obrigada. Obrigada por me ouvir, por me acompanhar, por entender que às vezes a gente precisa ser forte de um jeito que nunca imaginou que seria capaz. A vida ensina a gente, às vezes do jeito mais doloroso possível, mas também ensina que a gente é mais forte do que pensa, que a gente pode sim virar o jogo, que justiça pode demorar, mas chega.
Não se esquece de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Histórias de mulheres reais, de lutas reais, de vitórias reais. Porque a gente merece ser ouvida. A gente merece ter voz. E a gente merece, acima de tudo, respeito. Sempre. Um abraço de quem passou pela tempestade e saiu mais forte do outro lado. Da Helena, que hoje vive a melhor fase da sua vida e que deseja que você também viva a sua.